Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Galera, trago hoje para vocês a correção do PET de reposição de greve do sexto ano do ensino fundamental. Sem mais delongas, vamos para as atividades. Quantas faces, arestas, vértices possui um prisma de base pentagonal e um paralelepípedo? O prisma de base pentagonal, observem ele aí na tela, ele possui 10 vértices, 15 arestas e 7 faces, como eu mostro para vocês aí na resposta. E o paralelepípedo, observem ele aí na tela, ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Atividade 2. Usando o transferidor, determine a medida de cada um dos ângulos a seguir. Observe aqui, pessoal, que para resolver esse exercício eu vou usar um instrumento como esse, que é o transferidor, que serve para medir ângulos. Observem esse risco aqui, eu posicionarei ele em cima aqui do vértice C, desta forma aqui, observem comigo, e a medida do ângulo aqui eu vou medir ele no sentido anti-horário. E observe aqui comigo, posicionando do jeito certinho, eu tenho aqui um ângulo de que? 30 graus, como eu mostro para vocês. Para a letra B, observem como eu vou resolver. É muito parecido com a letrinha A. Posicionando aqui esse risquinho aqui em cima do vértice F, como eu faço aqui. Observem que essa abertura aqui tem 120 graus, como eu mostro para vocês aqui na resposta. Atividade 3. Construa em seu caderno. Utilize o transferidor. A gente vai construir um ângulo de 35, um de 90 e um de 45. Observe aqui comigo a letra A. Você precisará de uma régua. Observem comigo. Irei colocar aqui um segmento de reta, assim. E nesse segmento de reta, eu definirei dois pontos. Esse aqui é o ponto A, que é o vértice do ângulo. E esse daqui eu vou definir como sendo o ponto B. Agora, com o transferidor, que eu mostro para vocês aqui na tela, eu vou construir o ângulo de 35 graus. Posiciono esse centro aqui, esse risquinho aqui do transferidor em cima do vértice A, desta forma aqui, e marco 35 graus no sentido anti-horário. Aqui é 30, então entre 30 e 40 tem aqui o tracinho de 35, como eu mostro para vocês. Faço aqui um pontinho, tiro o transferidor e ligo esse ponto A esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, através da régua. Possuímos aqui a abertura de 35 graus, o ângulo de 35 graus. Para a letra B, eu irei fazer da mesma forma. Colocarei aqui letra B. Pegarei a régua, novamente eu farei um segmento de reta, definirei dois pontos. Então vamos definir aqui dois pontos. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de D e esse ponto aqui eu vou chamar ele de E. Observem comigo, agora através do transferidor. Pegarei o transferidor, posicionarei esse risquinho aqui em cima do vértice D aqui do ângulo e marcarei aqui 90 graus, onde está essa bolinha preta aqui. Colocarei aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto F, como eu mostro para vocês. E tenho aqui agora, riscando, ligando o ponto D ao ponto F aqui, tenho aqui agora o ângulo de 90 graus, essa abertura aqui de 90 graus. Letra C, agora a gente vai fazer o ângulo de 45. Observem comigo, farei aqui novamente um segmento de reta, que eu vou definir esse ponto aqui como sendo o ponto H, e esse aqui é o ponto I. Agora eu pegarei o transferidor, com esse risquinho aqui eu coloco em cima do vértice que eu vou definir como sendo H, o vértice do ângulo. Observem comigo. Agora no sentido anti-horário, como eu estou fazendo, eu vou fazer um ângulo de 45. 10 aqui pequenininho, 20, 30, 40. Entre 40 e 50 aqui eu tenho um ângulo de quem aqui? 45. Então esse ponto aqui eu vou chamar ele de G. Ponto G, vou ligar o G e o H aqui através da régua. Liguei, essa abertura aqui é uma abertura de 45 graus. Esse é o ângulo de 45 graus. Número 4. Quais são os números naturais múltiplos de 1?
Quero que vocês coloquem aí como resposta que todos os números naturais são múltiplos de 1. Por quê? Prestem atenção. O número 4, por que é múltiplo de 1? Porque 4 vezes 1 é 4. Porque o 8 é múltiplo de 1? 8 vezes 1 é 8. Qualquer número natural vezes 1 é ele mesmo. Por isso que todos os números naturais são múltiplos de 1, como eu mostro para vocês na resposta. Atividade 5. A professora Mara pediu a um aluno que dissesse o menor múltiplo de 4 e que cada aluno seguinte dissesse um múltiplo de 4 em ordem crescente. Como está aqui na imagem, o primeiro foi o 0, depois o 4, o terceiro foi o 8 e assim por diante. Assim, sem pular nenhum número, cada um dos 35 alunos da classe teve sua vez de falar. Qual foi a resposta do 10º aluno, e do 20º aluno e do último aluno? Observem comigo, pois nós sabemos que, como é que eu mostro para vocês na imagem, que o primeiro aluno ele falou o número 0, que é o múltiplo de 4. E depois o segundo aluno ele falou o número 4, que é o múltiplo de quem? Que também é um múltiplo de 4, e assim por diante. Primeiramente, eu vou guardar o primeiro aluno que falou o 0 como sendo o primeiro múltiplo de 4 e vou começar a contar a partir do segundo aluno. Então, observe comigo que o segundo aluno, ele disse o múltiplo 4. Por que o 4 é múltiplo de 4? Porque 4 vezes 1 é o próprio 4. Observem que o terceiro aluno, ele falou o número 8, como mostro para vocês na imagem. Por quê? 4 vezes 2 é 8. Olha o quarto aluno. Teoricamente, o quarto aluno falaria o número 12, porque vai de 4 em 4, os múltiplos de 4. Ou seja, seria a multiplicação de 4 vezes 3. Observe aqui comigo. Segundo aluno, 4 vezes 1. Terceiro aluno, 4 vezes 2. Quarto aluno, 4 vezes 3. Então, o quinto aluno seria 4 vezes 4? Seria o número 16? Sim. E assim vai. Então, nós queremos agora o 10º aluno. Então, o 10º aluno, para a gente descobrir o múltiplo que ele falou, a gente coloca 4, porque a gente está falando os múltiplos de 4, vezes quem? Vezes 9, porque é 1 a menos do número 10 desse aluno, da posição dele. Então, 4 vezes 9 é 36. Então, o 36 é a resposta para a fala do 10º aluno. Se continuarmos assim, o 20º aluno, ele vai falar que número? Observem, vai ser 4 vezes quem? Quem que é 1 a menos do que 20? É o 19. 4 vezes 19. E quando a gente faz essa continha, 4 vezes 19 nos dá 76. E observem que a gente agora tem que falar sobre o último aluno. Vamos colocar aqui a continuação do último aluno. O último aluno seria o 35º aluno. E observem comigo, que eu vou colocar aqui embaixo. Ele vai falar o número 4 vezes 34. Qual é a resposta de 4 vezes 34? Observem comigo. A posição dele é 35. Então, como são múltiplos de 4, a gente pega o 4 e multiplica por 1 a menos do que 35. Quem que é o antecessor de 35? É o 34. 4 vezes 34, isso vai nos dar 136. Observem que quando a gente multiplica o 4 por um número, esse número aqui é sempre o antecessor da posição do aluno. Segundo o aluno é 2, o antecessor de 2 é 1. 4 vezes 1. O antecessor de 3 é 2, então 4 vezes 2 é 8. Por isso que o terceiro aluno falou 8. E assim por diante. Observem, o 10º aluno, ele falou 36. Por quê? 4 vezes o antecessor de 10 de sua posição, que é 9. E assim foi até chegarmos ao último aluno. Nós queremos aqui como resposta os números do 10º aluno, do 20º aluno e do 35º aluno, que é o último aluno, que são as respostas 36, 76 e 136.
Atividade 6. Responda as questões a seguir. Qual número é o divisor de qualquer número natural? O número que divide todos os números naturais é o número 1. Letra B. Qual é o número que nunca é divisor de nenhum número natural? Vai aparecer aqui para vocês a resposta, que é o número 0. O número 0 não pode ser divisor de nenhum número natural. Há quem diga que esse é o primeiro mandamento da matemática. Nunca dividirás por 0. Então gravem aí esse mandamento. Nunca dividirás por 0. Número 7. Determine os divisores de letra A. Vamos determinar os divisores de 11. Então os divisores de 11, que eu coloquei aqui D11, vai ser os números 1 e 11. O número 11 é um número primo, ou seja, há dois divisores positivos naturais. Letra B, os divisores de 18. Observe aqui que os divisores são 1, 2, 3, 6, 9 e o 18. Os divisores de 25, que são 1, 5 e 25. E os divisores na letra D aqui, de quem? De 90. Professor, como que eu determino esses divisores de 90 e os outros que você fez? Há uma manha para isso, há um macete, há um método prático para isso. Eu vou ensinar aqui agora para vocês. Então, pessoal, a gente vai determinar aqui os divisores de 90. Primeira coisa, a gente vai fatorar o 90. Vamos dividir aqui por 2. 90 dividido por 2 é 45. 45 a gente divide por 3 e dá 15. 15 a gente divide por 3 de novo e dá 5. 5 a gente divide por 5 e dá 1. Agora prestem atenção. Eu vou fazer um outro risco aqui para determinar os divisores de 90. A gente sabe que o divisor de todos os números naturais é o número 1. Agora a gente vai fazer uma multiplicação. Pega aqui o primeiro fator de 90, que é o 2, e multiplica 2 vezes 1 e dá 2. E coloca na mesma linha desse 2. Agora pega o 3, ó. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes esse 2 aqui é 6. Esse segundo 3 aqui, 3 vezes 1 é 3. Depois 3 vezes 2 é 6. Depois 3 vezes 3 aqui é 9. 3 vezes 6 aqui é 18. Agora a gente vai pegar o número 5 aqui. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 aqui é 10. 5 vezes 3 aqui é 15. 5 vezes 6 aqui é 30. 5 vezes esse segundo 3 aqui é 15. 5 vezes 6 aqui é 30. 5 vezes 9 aqui é 45. E 5 vezes 18 aqui é 90. Todos esses números que estão em vermelho aqui são os divisores de 90. Vocês podem perceber que os números estão repetidos. Agora a gente copia os números sem repetir. Então os divisores de 90 são 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90.